rastros de areia. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. De tudo que fiz nesta vida, Ele me fez recordar. Cena das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei. Somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, que Ele abraçou-me, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Não é legal, gente? Não aparece? E é o que a gente faz. Geralmente, a gente reclama, aponta o dedo para Deus, acha que nós estamos sozinhos naqueles momentos que a gente mais precisa. Vira e mexe, a gente acha que Deus esqueceu de nós. Nos momentos de desafio, de tristeza, de quem é a música? Gente, essa música é tão antiga, alguém sabe de quem é Rastro na Areia? Eu lembro que Chitãozinho e Chororó, né, gravaram, muitos outros. O Duque Dalvan, não liga a gente. Está lá na internet fácil, hein, gente? Rastro na Areia. É porque eu acho que é uma prece, realmente é um alerta para a gente não esquecer que nos piores momentos nossos a gente é carregado no colo. Nunca, jamais esquecido por Deus, pela espiritualidade superior, pelos nossos mentores. Então fica aí a dica para de vez em quando a gente usar como prece a letra dessa música. Bom, dores na alma. Fala alguma coisa para vocês, sim ou não? Vocês estão bem? Ninguém nunca teve uma vez na vida algum tipo de dor de alma, algum tipo de desaconchego, de querer pedir socorro à espiritualidade, para Deus, como a música fala? Ou não? Pelo menos eu já tive, gente, várias vezes. Ninguém aqui precisou alguma vez de um cuidado na alma? Eu acho que nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. Talvez vocês estejam meio envergonhados de colocar para fora alguma coisa de vocês, mas nós estamos em família. Nós estamos no mesmo nível, numa sala aqui que eu quero que vocês se sintam em casa, tá bom? Para a gente estar na mesma energia, com a espiritualidade, cuidar da gente como já começou a cuidar desde que entramos aqui. Então, nós trazemos, gente, por conta da nossa condição planetária, planeta de provas e expiações, nós trazemos muitas ilusões dentro de nós. Quando a gente se magoa, quando a gente se machuca em relação ao que fazem para a gente, ou de repente a gente mesmo fez alguma coisa, nossa, eu fiz isso, deu tudo errado, e agora estou me cobrando, estou me machucando. Isso é por conta de estarmos em aprendizado. Nós estamos em escalas evolutivas para que sejamos empurrados para frente dentro de uma condição que a gente precisa ainda aprender, mas que a gente precisa evoluir. Se nós estamos aqui hoje juntos, reunidos, procurando algum conhecimento baseado no Evangelho de Jesus, é porque a gente ainda precisa de muito aprendizado. Então, a gente não pode dizer assim, olha, eu não devia mais me machucar com isso, me magoar com aquilo. Tá, a gente pode até dizer, mas é dizer para uma criança que não vai errar nunca mais. Nós ainda somos, sim, crianças espirituais. Então, a gente já errou? Sim. A gente está errando? Ainda. Ainda vamos errar muito? Ainda vamos. Não tem jeito. Não dá para a gente fazer assim
e como mágica, virar anjo, ir lá para planetas celestes. Não é assim que funciona. E a gente costuma dizer que Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. Então, devagarinho, Ele tem aquela calma, aquela paciência. Deus, né? Para que a gente erre, volte atrás, vai um pouquinho na frente. Mas as situações atuais, planetárias, não só do nosso país, mas do nosso planeta, está exigindo da gente um pouquinho mais. Hoje a gente já precisa pensar e se vigiar de uma forma diferente de 10, 20 anos atrás. Porque as coisas acontecem muito rápido. Vocês já repararam como as coisas acontecem muito rápido? Não é? E a gente não tem tempo para nada. Apesar das coisas acontecerem rápido, apesar de ter tecnologia para tudo, a gente não consegue dar um abraço pessoalmente no irmão, numa pessoa querida. É tudo por WhatsApp. Já repararam? É tudo por computador. Antes a gente conseguia chegar perto, olhar nos olhos, abraçar, falar. Hoje a gente não tem mais tempo. Aí o que acontece? A gente está usando ainda um pouquinho distorcido a tecnologia, que é o avanço dos planetas de regeneração, como nós já falamos aqui. Né? Conforme a gente está evoluindo no planeta e nas nossas condições emocionais, de virtudes e de alma, de espírito, a gente também vai evoluindo com as coisas do planeta. Há muito pouco tempo atrás não se falava aqui dessa sala para o Japão no momento que a gente quisesse. Não é? Então a gente precisa usar certo essas coisas sem deixar um vazio dentro de nós. Quando a gente pergunta e vê as pessoas, nossa, o tempo todo ali na tecnologia, nesse avanço que é, lógico, válido, mas usado em desequilíbrio, costuma-se dizer, quando vai se estudar profundamente o ser humano, que aquele ser que está muito se preenchendo só de máquina, só de coisas materiais, só de coisas que usam muito mais do que só o sentimento, estão com um vazio interior. E esse vazio começa a machucar dentro, porque a gente sente falta de outras coisas quando a gente fala na música. Nossa, Deus esqueceu de mim na hora que eu mais precisava. E essa cobrança que a gente falou no início do nosso papo. Né? Olha, na hora que eu estou mais precisando, parece que não tem espiritualidade, parece que não tem mentor, não tem Jesus e muito menos Deus. Mas não é, gente. É o que a gente está fazendo com a gente mesmo. A gente precisa ir mais profundamente, perceber o que é importante para cada um de nós. Valorizar os nossos sentimentos. Porque quando a gente chegar de volta para casa, no plano espiritual, o que vai contar é o que está com a gente, na alma, no espírito. Não é o que a gente batalhou e brigou para conseguir aqui na terra. Não é, a gente sabe que não é. Nem o nosso corpo vai ficar com a gente. A gente tem que devolver emprestado. É uma roupa emprestada que vai se desgastando, né? Que vai perdendo seu vínculo e a gente vai ter que trocar. Mas ainda bem que o Espiritismo nos dá a consciência da evolução e da imortalidade da nossa alma. Nós sabemos que nenhum de nós vai deixar de existir. Nós sabemos que nenhum de nós vai morrer. O que acaba não é o nosso corpo de carne, mas o nosso espírito vai não só se aperfeiçoando, sendo aparado nos milindres, nas dores, para que a gente consiga cada vez mais ser feliz, diminuir esse sofrimento, diminuir essas dores que a gente anda buscando, né? Para a gente, às vezes, sem necessidade. Outras não, viu, gente? Como nós falamos, provas e expiações, a gente ainda tem que ter provas e expiações. Eu acredito que vocês saibam direitinho o que é provas e expiações, né? Vocês sabem direitinho o que é provas e expiações, gente? Sim ou não? Sim. Uhum. Então, se a gente está no planeta desse, a gente ainda passa por isso. Algumas que a gente pede, provas, algumas que a gente pede, igual quando a gente está na faculdade, na escola lá, olha, já sei isso, então pode mandar a prova, eu sei e vou tirar nota legal. Muitas vezes a gente pede, antes de reencarnar, ou quando está aqui mesmo, o desenrolar da nossa caminhada, do nosso aprendizado, faz com que a gente seja testado em algumas coisas. Prova é teste.
Aí a gente é testado, por exemplo, na paciência. Vocês passam um teste de paciência fácil? Eu não passo, gente. Não passo. Estou aqui estudando para a gente ver junto. É difícil passar esses testes aí. A gente pensa que são testes simples. Não, é teste, já estudei. A gente vive estudando o capítulo 9 do Evangelho no item paciência. E a gente não passa. Não é? Às vezes a gente passa, nem sempre. E na maioria não. Por quê? Porque precisa todo um burilamento, precisa todo, né? Uma estratégia. A gente precisa ter estratégia com o que a gente sabe. De virtude. De alguma coisa que já tem algumas noções. Só que, se a gente não tiver cuidado com essas nossas virtudes, elas podem se transformar em vício. Entendeu? Às vezes ele está pensando que a gente está passando a mão na cabeça do filho, daquela pessoa que a gente gosta muito, está fazendo alguma coisa errada, vamos ser caridoso, vamos ser indulgente, não, deixa ele fazer isso. Daqui a pouco ele não vai fazer mais, lê do engano. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça da pessoa que a gente gosta, do filho que a gente ama mais que tudo, né? Não, porque é meu filho, eu vou deixar dar um jeitinho e vai passar. Não é assim. Deus não deixa que a gente faça tudo o que a gente quer e que a gente tenha tudo que a gente queira. Tem grandes autores da psicografia do Chico que falam que quer ver uma pessoa, um ser humano, a gente, quer ver a gente se dar completamente mal na nossa existência presente, é Deus conceder tudo o que a gente pede. Gente, a gente não sabe ainda o que a gente quer. A gente não sabe ainda o que é melhor para a gente. Então a gente pede coisa e quando não é dado, a gente não consegue, a gente se frustra. Aí a gente fica com bronca, a gente fica com raiva de Deus, a gente entra em depressão. 20% da população mundial depressiva. É muito, gente. 20% é muito. Ansiedade, sabe? Raiva, frustrações. Tudo nesse patamar de dores da alma que nos machucam por conta de desalinhos nossos mesmos em relação ao estudo que Jesus deixou para a gente no Evangelho e várias outras formas de mostrar para a gente como é que se faz para a gente ser mais feliz, para a gente diminuir o nosso caminho de sofrimento, para a gente evoluir mais rápido. O Evangelho é a universidade do Espírito, não só no planeta de provas e expiações. Em outros planetas mais evoluídos também. O beabá está no Evangelho. Aí quando perguntaram para Chico, a gente já comentou isso aqui, quando perguntaram para Chico Xavier, você que mexe tanto no espiritismo, com tantos espíritos, aí com o estudo do espiritismo, conta uma novidade para a gente. O que Chico falou? Quer uma novidade? O Evangelho. Como assim? O Evangelho é novidade para todos nós, tanto que quando a gente vai fazer o Evangelho em casa, vocês fazem o Evangelho em casa? Muitos fazem, né? Quando a gente está estudando, vai lendo, cada vez que a gente volta a pedaço, a gente tem mais linhas. Por quê? Porque a gente também vai desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moral. Então, daqui a pouco, a gente vai entender muito mais o Evangelho com os ensinamentos de Jesus. Por enquanto, a gente ainda lê, ainda vai ali mais ou menos a letra, mas não. Nós precisamos nos desenvolver a ponto de alargar a nossa visão espiritual pelo Evangelho do outro, pela vida. Quando se diz assim, nossa, a pessoa enxerga tudo de bom em todo mundo. A pessoa faz muita coisa errada e ela sempre vai lá e enxerga bem. Que nem Chico, né? Enxerga tudo de bom em todo mundo. Aí, o que é que a espiritualidade diz pra gente? Que a gente enxerga no outro aquilo que está em nós. Teve uma situação no meio de estudos daqueles costumes lá de Chico, lá onde ele fazia as palestras dele, em Uberaba, que uma vez estava cheio de gente e teve um dos que eles sentavam em situação redonda, em mesa redonda, cadeira redonda. Aí teve um rapaz jovem que foi junto com um amigo de uma pessoa que contou essa história. Aí ele chegou no meio da roda e falou, gente, nossa, eu sou tão errado, eu sou tão problemático, que eu não sei, parece que eu não tenho jeito.
ali no meio de todo mundo conversando, né? Chico Xavier levanta no meio de todo mundo, vai lá no meio da roda, segura na mão desse rapaz e diz assim: meu filho, se você é problemático, se você acha que você não tem jeito, todos nós estamos nessa situação. Sabe, se colocou ali no lugar dele, como todo mundo igual naquele momento, mostrando o amor, o desapego, o se colocar no lugar do outro. E aquele rapaz respirou e voltou para o lugar dele. Mas quem foi antes dele que tomou a iniciativa de dizer: não, todos nós temos defeitos, nós somos problemáticos. E o Chico se incluiu tudo, né? Ele falava: nós, quando ele ia visitar o pessoal no presídio, ele falava: nós, os internos. Se colocava igual ao que estava ali também cumprindo pena. Isso falta na gente ainda. A gente conseguir sentir na mesma hora o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro e dizer: ó, estamos juntos. Ele segurou na mão do rapaz e disse: todos nós temos problema, todos nós estamos ainda sendo problema para a vida, para a existência, para a comunidade. Então, esses tipos de responsabilidade que nós carregamos está do tamanho do nosso conhecimento, está do tamanho do que a gente já aprendeu moralmente. Se a gente ainda está naquela situação de dizer assim: não, olha, o que eu faço está certo, eu sei mais que todo mundo, eu sou melhor que todo mundo, o que eu trabalho, gente, é muito triste isso, não é? Quando a gente se coloca numa situação de que é melhor que o outro. Se a gente fosse melhor que o outro, primeiro a gente não estava nesse planeta. E pior, se a gente já soubesse tudo o que a gente acha que tem, a gente estaria dando aulas de outras coisas mais que a gente não tem nem noção. Hoje, quarta-feira, a gente participa do programa Pronto Atendimento às 11 horas ao vivo na Rádio Conova e na TV Muito Maior. Acho que vocês já sabem, as outras vezes eu sempre falo desse nosso trabalho de divulgação do Espiritismo na TV Muito Maior, na Rádio Conova, no meu canal do YouTube, youtube.com/CelinaSobral, que a gente convida vocês a conhecerem. Aí hoje, uma pessoa perguntou assim lá: a gente recebe perguntas que vocês, inclusive, podem ligar lá, não precisa se identificar, ou pode se identificar, e fazer a pergunta que quiser, e a gente se baseia, logicamente, no Espiritismo, no Evangelho, nos livros de Kardec, para responder. E a pessoa falou assim: olha, eu queria saber por que Deus veio do nada, foi feito do nada, e como é que ele é Deus? Aí perguntaram isso para mim, nós estamos em 3. Essa pergunta veio para mim. Aí eu falei: peraí, gente, nós ainda precisamos ter uma condição extra como seres humanos. Olha só, isso daí, depois um dos nossos colegas também confirmou, respondeu, porque perguntaram de novo sobre Deus. Mas o que nós estamos querendo dizer? Que essa pergunta traz para a gente como nós ainda não temos condição de saber o que é Deus. Tanto que o Livro dos Espíritos fala, né? O que é Deus, não quem é Deus. Imagina a gente achar que sabe tudo na vida, ou no nosso trabalho, ou dentro do espiritismo, ou dentro de algum assunto ou outro. Ah, não, eu sou expert. Não, isso daí, a gente cavando esse buraco aí emocional para a gente, nós vamos adoecer moralmente. Por quê? Porque vai alguma coisa acontecer para mostrar que nós não somos aquilo que nós estamos achando lá em cima. Se a gente não tem condição nem de entender ainda o que é Deus, por conta da nossa condição planetária, por conta da nossa condição de energia espiritual, nós não temos ainda palavras para escrever, para decifrar, para explicar o que é Deus. Uma força, uma energia, não tem palavra para colocar nesse planeta o que é. Então, primeiro de tudo, a gente tem que procurar o mínimo de conhecimento para a gente, e quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente nada sabe, e aprender a lidar com as nossas frustrações. Aí a gente fala assim: ah, mas eu não quero lidar com frustração, eu não quero lidar com depressão. Sabe que os estudos falam desse exagero de depressão no planeta? Que nós entramos nesses estados profundos de tristeza, a ponto de ser diagnosticado depressivo, quando a gente vai indo
contra o que Deus quer para a gente. Se a gente não sabe nem o que é Deus e a gente quer os nossos desejos muito ali satisfeitos e a gente não tem, como a espiritualidade falou, olha, você quer se livrar de muita coisa? Recebe a negativa de Deus com sabedoria, com amor. Porque se a gente tiver tudo que a gente quer, a gente se perde. A gente vai ser completamente infeliz. Porque realmente a gente não sabe o que é certo e o que é errado. A gente não sabe o que é melhor para a gente. Não é? Então a gente precisa ir devagarinho, buscando esse nosso conhecimento interior, para saber primeiro o que faz bem para a gente e o que não faz. Essa parte do Espírito Hamed, do livro 2 da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, fala também da gente tomar consciência dessas nossas vontades, dessas nossas frustrações, e para que a gente não se torne só um espectador da nossa vida. Que a gente seja atuante, que a gente deixe de teimosia, que a gente tome cuidado com relacionamentos tóxicos. Não sei se certo que fala tóxicos ou tóxicos, bom, vocês entenderam, né? Aí a gente fala assim, também, hoje tivemos pergunta lá, uma pessoa não quis se identificar. Olha, eu estou num relacionamento que a pessoa bate nele ou nela, a pessoa abusa, a pessoa humilha e a pessoa não consegue sair desse relacionamento. Lógico que qualquer dor na alma vai ser pequena. Né? Aí a gente fala assim, nossa, mas tudo bem, tem coisas que obrigam uma pessoa a se desgastar, a se humilhar, a receber qualquer maus tratos para justificar isso. Será que é interesse material? Será que é medo da solidão? Será que é um amor doentio? Porque quem ama o outro tem que se amar primeiro. Né? Aí a pessoa também queria um conselho para isso. Mas aí o Espírito de Hamed fala, olha direitinho se você está num relacionamento que te faz bem. Isso no geral, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes com o vizinho, às vezes no casamento, no relacionamento, não importa. Mas senão é muito fácil a gente, pela energia espiritual que a gente tem nesse planeta, a gente rapidamente se envolver com situações que vão nos prejudicar. Porque se a gente agora aqui, a gente começa a pensar coisa que foi muito mal para a gente. Vamos dizer que todos nós aqui estivéssemos em relacionamentos tóxicos, de repente com o vizinho, de repente com o parente, de repente seja lá com quem for. Se a gente começar a pensar nisso agora, todo mundo junto, imagine a quantidade de energia emanada e de espíritos que estão nessa vibração que vão se aproximar da gente. Lógico, aqui, né, estamos numa casa de pronto-socorro espiritual. Então tem todo um amparate, tem todo um tratamento para assim, irmãos nossos menos esclarecidos, nesse particular, chegarem aqui e serem tratados e encaminhados. Mas, no geral, se a gente começa a ficar nesses pontos que são dores da alma, que nos leva à doença da depressão, à doença da frustração, à doença da raiva, da ansiedade e outras coisas do tipo, nossa, como é que vai ficar pior aí no planeta? Não é? Então a gente tem que saber o que a gente faz com o que a gente sente. A gente não pode ficar, não vai dar pausa. Daqui a pouco eu não vou estar mais assim. Não é assim que funciona. Toda emoção, todo sentimento que vem até a gente, porque a gente cavou e está deixando brotar no nosso peito, é para nos ensinar alguma coisa. Nossa, nós estamos com muita raiva de uma situação que aconteceu. De repente foi há 5 anos atrás. O que eu vou aprender com aquilo quando Jesus fala para a gente, né? Perdoa. Quando Jesus fala para a gente assim, olha, não leve tão a sério aquilo que vem até você numa forma de teste, de provação, que é para você vencer e se mostrar superior a sentimentos que a gente tinha há um tempo atrás. Todo sentimento é para nos ensinar alguma coisa. De perdão, de raiva, de frustração, de negatividade, de positividade, e por aí vai. E geralmente, quando a gente sente ou passa por uma situação, a gente costuma jogar a culpa em outras pessoas, em outras coisas.
Ah, eu estou assim por conta da situação de 3 anos atrás de vírus aí no planeta. Não é, né? Ah, eu estou assim porque minha mãe e meu pai me tratavam assim e hoje eu sou uma pessoa que eu não deixo passar nada, que eu bato de frente mesmo com todo mundo e não adianta. De repente, outra declaração que eu vou mudar. Gente, não adianta a gente querer jogar as coisas do que a gente faz, do que a gente sente, do que acontece com a gente, para outro. O outro pode ser intermediário de Deus, de uma situação, de pessoas que estiveram com a gente em vidas passadas, que hoje podem estar encarnadas ou não, mas nós temos que tirar aprendizado. Senão nós vamos voltar para casa a hora que tiver que voltar, sem nada nas mãos. Sem ter valido a pena nós estarmos aqui nessa viagem de aprendizado. Ah, mas acontece que nunca aconteceu nada de ruim na minha vida. Gente, eu tive um período na minha vida que foi até um certo momento que não aconteceu nada de ruim na minha vida. E eu estava dando aula de mediunidade lá nas casas André Luiz nessa época, no quarto ano, naquele ano que eu estava dando aula, numa aula de mediunidade, veio para mim assim, do nada na minha cabeça, eu dando aula ali. Nossa, está tudo muito calmo com você até hoje, né? Aconteceu isso. Eu pensando, e eu falando, e vinha na minha cabeça, uma voz conversando comigo. Está tudo calmo, né? Eu falei assim, né? Pensei, sim. Olha só, eu conseguia falar com o espírito e conseguia dar aula ali, não sei como, não pergunte. Aí só como se estivesse me dando um alerta. Sabe, está tudo muito normal na sua vida até hoje, tudo muito bom. Tá. Gente, não demorou um mês para fazer assim, ó, as coisas. Então, quando a gente não veio no mundo a passeio, não adianta. A gente não veio para viver um mar de rosas. Não é. Olha os grandes mestres. Olha Saulo quando passou para Paulo de Tarso. Olha tudo que ele passou. Olha Maria de Maridade. Olha Chico Xavier. Tudo que ele passou. Não é? Não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha nada de material. Não ficava com o dinheiro dos livros dele, que ele podia ser milionário. Mas veio aqui fazendo valer a pena a encarnação dele. Né? Vivia reclamando da doença, não. Os olhos sangravam quando escrevia os livros dele. E estava ali, escreveu mais de 500 livros, a gente sabe hoje que foi mais de 500 livros que Chico deixou para a gente, está aí, né, de ensinamento, que ninguém provou nada ao contrário do que ele escreveu junto com Emmanuel, com André Luiz e grandes outros autores. Então, será que a gente está fazendo valer a pena a nossa existência? Será que a gente está conseguindo, de repente, voltar para casa com coisas na mão, para que a gente não tenha que recomeçar uma caminhada, para que a gente não tenha que fazer de novo o que a gente já está repetindo na escola da vida há tantos e tantos milhões de anos? Gente, nós somos espíritos milenares. Nós estamos ainda no 2º degrau de evolução, que é o planeta Terra. Abaixo da gente é só o planeta primitivo. Depois é provas e expiações. Depois é regeneração, e depois é feliz, é por aí, né? Depois vai. Nós já estamos no 2º degrau, porque a gente está repetindo de ano na escola da vida. E aquelas coisas que acontecem na nossa existência, que a gente, nossa, mas isso já aconteceu há um tempo atrás. E acontece de novo. E está acontecendo de novo. Já aconteceu isso com vocês? De repetir, né? Situações na história nossa. E a gente fala, nossa, mas por que de novo? Relacionamento, de repente, com pessoas que eram de um jeito, que não foi legal, e aí a outra pessoa é daquele jeito de novo. E tem gente que já está no 5º, no 6º, no 8º casamento, e vai se separando e trocando de roupa, como se fosse, né? Roupa, os relacionamentos, e as pessoas que trazem aquela mesma energia daquela outra pessoa é igual. O que será que está faltando? Fazer diferente. O que será que está faltando para a gente diminuir e sarar, nem que seja um pouquinho, as nossas dores? Gente, está faltando coragem de fazer diferente. Está faltando coragem da gente enfrentar essas dores e dizer, não, olha, está vindo para mim aprender, mas eu vou fazer de outra forma. Nem que seja só para experimentar. A gente não quer lidar com frustração. A gente não quer lidar com as dores.
Mas frustração, gente, aquele negócio de não ser como a gente quer, ou de a gente não conseguir realmente pedir, batalhou tanto tempo, é alguma coisa que eu lamento dizer para todos nós, inclusive para mim, que nós vamos ter ainda muitas outras frustrações. Por quê? Porque a frustração nos ensina muito mais que outras coisas boas ou light. Quando a gente vence e lida com frustração, com maturidade, com entendimento, a gente anda muitos passos na frente. Sabe por quê? A gente mexe com o nosso orgulho. Porque a gente mexe com o nosso egoísmo. Porque a gente mexe com essa parte que nós falamos da teimosia. Quer ver algumas coisas aqui que eu vou perguntar para vocês? Vocês se acham teimosos? Vocês são teimosos? Não. A maioria. Quem se acha teimoso, levanta a mão só para me ter noção. Ah, legal, ainda bem, né? Ainda bem que vocês são estudiosos. Olha só, vou colocar para vocês algumas características da teimosia. Para quem não se acha, vê se está dentro aí. Ó. Quem tem rebeldia usa máscaras. E essas máscaras são teimosia. Tem ninguém teimoso aqui? Melindre. Gente, melindre. Espírita não pode ter melindre. É o povo que mais se melindra é o espírita. Não é? A gente, nossa, falou uma coisa pra gente, dói. Machuca, dói. Por quê? Tem um lado bom, gente, da gente ser espírita e se melindrar muito. Que não deve, né? A espiritualidade fala que a gente não deve. É porque a gente está começando a mexer com o sentimento de uma forma mais profunda. O melindre nos machuca porque a gente está começando a sentir. Antes era muito instinto. Olha, olho por olho, dente por dente, bateu, leve. Não. Agora a gente está começando a pensar assim, olha, eu já consigo engolir seco. Engulo, morro de raiva ali, mas não falo. Sabe aquele negócio? Então o melindre é uma máscara da teimosia. Reclamação. Vocês reclamam de alguma coisa na vida? Vocês não reclamam nada na vida? Gente do céu, como a gente reclama, né? É do sol, é da chuva, é do frio, é do calor, é disso, né? É complicado, é complicado. Então reclamação é máscara de pessoas teimosas, rebeldes como a gente, né? Solidão, sabe aquela hora que a gente está solitário ali e achando como, né? Não, Deus esqueceu de mim, todo mundo esqueceu. Tem hora que a solidão é boa, claro, a gente precisa, claro, óbvio. Mas é aquela solidão de dizer, todo mundo esqueceu de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente tem que ser feliz, gente. A espiritualidade fala, mesmo que ninguém nos ame. Vocês acham que só pode ser feliz se alguém amar vocês? Vocês acham? Só pode ser feliz se amar? Essa é difícil. Não é, né, gente? Geralmente se acha assim, nossa, minha mãe não me ama, meu pai, meus filhos não me amam, meu marido, minha esposa, não é. Mesmo se ninguém amar a gente tem que ser feliz, porque a gente tem que se amar e porque tem Deus que ama a todos. Por maior bandido que a pessoa seja, por maior ladrão, por maior que seja, pior de tudo, Deus ama incondicionalmente. Por quê? Porque Ele sabe que nós e aquele lá que é isso, não é aquele erro. Todos nós, por pior que sejamos e que já fomos, se a gente pegar a nossa ficha de reencarnações passadas, a gente não vai querer ver, viu? A gente não vai querer ver. Mas hoje a gente aponta o dedo, olha quem está fazendo isso, está fazendo aquilo. Nós já fizemos, por isso estamos aqui. Né? Então, é complicado. Irritação, máscara da rebeldia. Já pensou se a gente fosse todo mundo só calminho, que legal? Né? A gente vai chegar lá, mas por enquanto, calminhos. Nada irrita, fica no trânsito lá de sexta-feira, na chuva, 6 horas da tarde em São Paulo, no trânsito da Zona Leste. Para ir fazer uma palestra, vai chegar às 7. Não chega. E no trânsito da chuva ali. Então, não se irrita. Fica tranquilo, bebe a água da paz do Chico. É complicado a gente não se irritar com qualquer coisa. A gente ainda é testado nisso. E mágoa também. São algumas das características do espírito rebelde. Ninguém se magoa mais. Não se magoa porque a gente não fica com raiva, porque a gente, né, não se machuca com nada. Então é complicado. Chegaram à conclusão que todo mundo é rebelde? Chegaram? A gente é ainda.
infelizmente, ainda são. Então entra aquele conhece-te a ti mesmo. Se a gente se conhecesse, a gente não sofria tanto, não se machucava tanto, porque a gente não ia aonde nos faz mal, a gente não cutucava a onça com vara curta, sabe? Aquele que a gente sabe que vai bater de frente com a gente não facilita a coisa, mas a gente ainda facilita. A gente sabe que de repente a gente vai bater de frente com alguém que não vai ter a paciência que a gente precisa da gente, e a gente vai lá e cutuca. Né? Então, ainda a nossa sociedade ainda é solitária, triste e rebelde. Por isso que cada vez mais a gente precisa do Espiritismo consolador. E o Espiritismo é consolador. Primeiro, né, porque nos dá a certeza da continuação da vida, mas depois nos explica o porquê das coisas irem acontecendo da forma que acontecem na nossa vida. Ah, Celina, mas acontece que tem o livre-arbítrio. Lógico que tem. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas nós temos um Pai de amor e de bondade, que deixa a gente ir com o nosso livre-arbítrio até onde a gente pode ir, nas nossas limitações. Imagina a gente, uma criança. A gente vai deixar ela fazer tudo? Vai deixando, mas a gente fica olhando de longe. Na hora que ela vai mexer numa faca, no fogão, a gente corre em cima. Se a gente que é imperfeito faz isso, imagina Deus e a espiritualidade superior que cuida da gente. Né? A gente faz até um ponto. Porque Deus sabe também que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, para evitar sofrimento, às vezes, ainda maior, muitas vezes, um espírito muito rebelde, muito vingativo, volta a se tornar um ovoide. Para quê? Para não deixar, né, continuar uma maldade, alguma coisa tamanha. Lógico, isso aí é outro processo, é outra forma de estudarmos. Mas, quando a pessoa está muito, sabe, naquele instinto, naquela coisa muito pesada, alguma coisa acontece para podar. Então, vamos respirar fundo, vamos ver até onde a gente pode ir dentro do que a gente está fazendo nessa encarnação. Se a gente está vendo que tem hora que a gente vai muito além, que a nossa raiva aumenta muito, né? Que a gente está ficando doente no corpo por conta dos nossos sentimentos, vamos parar. Vamos usar a maior arma que existe nas nossas mãos, independente da religiosidade, que é a prece. A gente precisa da reeducação emocional, entrar em energias superiores, sentir que tem realmente espiritualidade amiga do nosso lado, nos protegendo, nos ajudando, nos intuindo. Mas muitas vezes a gente não se deixa ouvir, para que a gente siga o caminho certo, para que a gente possa sofrer menos, para que a gente possa se sentir muitas vezes no lugar do outro e não fazer coisa que vai prejudicar não só o outro, mas lógico que vai sobrar para a gente. Porque tudo que a gente faz para o outro, tudo que a gente faz para o universo, volta para a gente, tanto de bom como de ruim. Então é importante a gente se colocar no lugar do outro, para ser lapidado mais fácil, para sofrer menos, para evoluir mais rápido. E vamos, gente, tomar cuidado para que a nossa vida não seja pequena. A nossa vida não é que ela curta, ela tem o tamanho necessário para o que a gente precisa aprender, para o que a gente precisa fazer aqui agora. Porque nós temos também, né, esse prazo de validade espiritual com a nossa energia planetária, com a nossa energia da nossa vida, daquilo que a gente faz. Então, tomar cuidado para que a gente faça coisas que valem a pena, que vai deixar marcas positivas no outro e na gente, é muito primordial hoje em dia. Esse negócio de dizer, nossa, vamos levar a vida do jeito que a vida quiser, é só na música mesmo, deixa a vida me levar, é só na música. Nós temos que ver o que a gente está fazendo para o amanhã. O que a gente está deixando de bom para a família, para o meio, para a sociedade, para a vizinhança, não é? Para os amigos. Será que a gente está pensando e fazendo as coisas que interessem só para a gente? Ou será que a gente está fazendo alguma coisa que vai ficar para o outro? Será que a gente está se colocando nesse mundo de felicidade que a gente quer para a gente, mas para o outro também? Ou eu quero que seja bom só para mim?
Aí a gente fala assim, mas o Evangelho fala que felicidade não é desse mundo, Serena. Vocês não podem dizer isso para mim? Se eu estou dizendo, nossa, vamos buscar um pouquinho dessa felicidade, dessa menos dor, desse menos sofrimento, vocês podem dizer, Serena, que o Evangelho está dizendo que a felicidade não é desse mundo. Só que a gente precisa entender as entrelinhas do Evangelho. A felicidade não é desse mundo, lógico, a felicidade perene, direto ali. Mas nós temos, sim, acredito que todos nós podemos dizer, se eu perguntar para vocês, dizer, olha, o momento feliz da minha vida foi na hora do nascimento do meu filho, foi na hora que eu conquistei tal título de alguma coisa, foi na hora que eu me formei em tal faculdade, não importa. Mas quando se diz que a felicidade não é deste mundo, a espiritualidade, Jesus está dizendo, do nosso mundo egoísta, do nosso mundo de orgulho, do nosso mundo de sentimentos baixos, aí realmente não é desse mundo, mundo nas entranhas nossas. Então falamos de mundo material. A felicidade não é deste mundo de egoísmo, de negatividade, de baixos sentimentos, mas é daquele, que se respira fundo, levanta a cabeça e segue, dizendo, eu consigo. Não é? Eu não sou mais aquela pessoa tão limitada que só enxergava assim há um tempo atrás. Quando a gente se coloca, como nós falamos aqui, nesses ensinamentos, no lugar do outro, quando a gente percebe que o outro tem o mesmo valor que nós, aí sim, a felicidade, aí a gente não está colocando a felicidade muito distante de nós, mas no nosso interior. A gente vê grandes sofrimentos, como foi o caso de Paulo de Tarso, quando se tornou Paulo de Tarso, para pregar o espiritismo, o cristianismo primitivo, apanhava, sofria, ficava aí sem lugar para deitar, para dormir, para comer, e estava respirando fundo a certeza de um Jesus que estava ali para salvar o mundo dentro das suas verdades, da sua lei de amor. Então, olha como a gente pode mudar o que está dentro da gente. Olha como a gente pode mudar o mundo que a gente vive, que a gente irradia, quando a gente começa a sentir diferente. Quando a gente começa a se importar com o outro. Não que só nós, só o nosso país esteja bem, e que o outro se dane, e que o outro se exploda. Não. Quando nós começamos a perceber que somos todos irmãos, independente de morar aqui, no Alasca, no Japão, seja lá onde for, mas que o que é bom para um é bom para o outro, que a dor do outro tem que doer na gente. Aquele que está sem casa, sem comida, sem roupa na rua, é igual ao nosso irmão. Pode ter sido, em alguma dessas milhões de encarnações passadas, um pai, um irmão, um parente muito próximo. Então tem que nos importar, sim. Então que a gente possa, tomar mais banho de chuva, pisar na grama, pisar no chão, abraçar as crianças, abraçar os animaizinhos, cuidar das plantas, das árvores, olhar para o céu, as nuvens, não importa se é chuva, se é sol, agradecer a Deus por isso tudo que nos permite estarmos encarnados aqui, agora, independente de tudo aí que o planeta passou e a gente aqui. Sobreviventes. Deus espera de nós alguma coisa a mais. Senão a gente tinha voltado para casa para fazer outras coisas lá. Se nós estamos aqui ainda, é porque Deus confia na gente. É porque Deus espera de cada um de nós alguma coisa a mais nos nossos ombros, em responsabilidade de amor, de caridade, de perdão, de servir, de estender as mãos para aqueles que precisam mais do que a gente. E a gente parar de achar que só a gente é vitimizado, que só a gente está sofrendo. Porque se a gente olha para o lado, a gente já vê que tem outros que sofrem muito mais e precisam muito mais do que a gente. Seja de coisas materiais, seja de coisas espirituais, seja de curativo nessas dores interiores. Porque se nós chegamos até aqui, se os internautas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, estão conosco também nessa energia, é porque a gente já pode dar alguma coisa. Então, gente, que a gente possa terminar essas reflexões conversando internamente com o nosso eu particular, vendo o que a gente pode mudar, o que a gente pode se curar,
Primeiro, mexendo nessa rebeldia, como nós falamos, né? Com esse negócio da gente se magoar fácil, da gente ficar irritado, ficar nervoso, da gente, né, sentir certas situações como se fossem calamitosas para a gente, que a gente não tem como fazer, como mudar. Não. Que eles possam sair daqui hoje conversando com os nossos leitores, com Jesus, governador do nosso ordem, e com Deus Pai misericordioso. Maria, mãe de Jesus também, nossa mãe, que sempre pede e intercede por nós em todos os momentos. Então eu desejo muito que vocês sejam fortalecidos, que vocês sejam iluminados, que possam ter a força suficiente para mudar qualquer caminho de dor na alma ou no corpo, mas que a gente possa fazer valer a pena essa nossa encarnação, esses nossos encontros e tudo que Deus nos dá, para que a gente seja grato muitas vezes, e que a gente possa breve estarmos não só estudando, não só discutindo juntos, refletindo juntos, mas atuando, como foi o caso desses grandes nomes que nós colocamos aqui durante as nossas reflexões. Que vocês sejam vitoriosos em tudo nessa existência. São os meus desejos e meu agradecimento mais uma vez, queridos trabalhadores da casa, dirigentes, e que nós possamos ter oportunidades de novas reflexões. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima. E aí, logo após o sorteio, eu peço que vocês venham fazer a nossa prece de encerramento. A diretora da Júlia Boazinha, a diretora, então, levou 2 minutos para o sorteado. Para quem não sabe o número atrás da cadeira, né? Número 4. Número 70. Está lá atrás. 70. Está vazio. Está vazio? Acho que vocês começaram a botar. 21. 21. Está aqui no meio. Vamos então nos recolhendo, sentando confortavelmente, mantendo os pensamentos elevados, continuando sentindo a presença amiga da espiritualidade superior, que nos cuida, que nos envolve, que nos abençoa. Que nesse instante tenhamos nossas forças renovadas para o entendimento, para a luta diária, com mais amor, com mais paciência, com mais certeza das mãos divinas sobre cada um de nós. E vamos levando as nossas vibrações, os nossos pensamentos até os nossos lares, envolvendo, abençoando todos aqueles que lá ficaram, que vão chegar. Que sejam nesse instante cuidados, abençoados e medicados de acordo com as suas necessidades. Que essa mesma energia de cura, de bênçãos, de
fortalecimento, vá até a todos os lares, familiares, parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos, que vá aos hospitais, aos leitos de dores, aos presídios penitenciários, às ruas, aqueles lares em desajuste, irmãos nossos que se encontram em guerra interior, que estão desesperançosos, que não acreditam nesse poder do amor de Deus sobre nós. Que todos sejam envolvidos, todos os países, todas as nações, nesse clima de amor e de harmonia, para que o nosso planeta azul seja abençoado e mude a sua energia para o bem, para a evolução. E voltamos a esse ambiente, pedindo particularmente a todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, que nos deram a oportunidade não só do trabalho, do estudo, mas do tratamento. Que essa casa seja muito abençoada e continue replicando o seu trabalho de auxílio aos encarnados e desencarnados. E somos então agradecidos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, por tanto que recebemos na noite de hoje. Gratidão a todos, a tudo que vem ao nosso encontro, que possamos ser instrumentos de Deus na nossa melhor condição de sentimento, de amor. E pedimos então licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje, que possamos voltar aos nossos lares debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.